interessante para mim aquilo, para as pessoas que não conhecem. Então tinha um carrinho lá, me deram um carrinho cheio de espula para levar a espula lá para as moças, né? Espula era justamente a linha, né? Para o teatro tocar para lá e para cá, sabe? Então a gente levava as espulas para elas. Então era muito bom aquela camaradagem das meninas, das moças, das senhoras, e não podia faltar espula, a gente ia correndo com o carrinho, voltava dentro do carrinho e tal. Depois a máquina que enrolava essa linha, né? A espula cheia, a espula vazia, né? Punha vazia, enchia. Aí eu tive curiosidade, aí pedi lá o meu subencarregado, falei, não, rapaz, mas você entrou agora já quer? Eu falei, não, eu quero aprender. Eu ficava só empurrando o carrinho para lá e para cá, e aprendi. Comecei logo. Mas depois eu falei, não, mas e esse cara que está aí do lado aí, só olhando igual o maquinista, olhando a máquina? Eu fui falar com ele, deixava aprender a tocar a máquina também. Eu falei, não, isso aí pode, mas você vai querer tocar a máquina? Eu falei, eu vou. Mas eu falei, mas você está servindo tão bem, as moças estão falando que você está fazendo falta. Ela, não, muito obrigado, eu quero, se o senhor deixar, eu vou. Na hora só, eu vou trabalhar nada, hora de folga aqui, ué. Não é? Aí deixou, eu fui então tocar lado. Aí a empresa precisou, questão de demanda, de fazer mais uma turma de tecelões. A turma de tecelões, então, eu me inscrevi. Aí quando acabei eu passei lá, porque eu já estava acostumado, já sabia o que era tear, né? Já sabia como é que era aquilo tudo. Chegou a fábrica lá de ter 1.500 funcionários. E a maior parte era moças, e, né? Começava desde 12, 13 anos, né? A minha esposa até começou com 12 ou 13 anos. Então, para mim foi muito bom. Mas logo em seguida, eu tinha um irmão que trabalhava na Companhia Mineira de Eletricidade. A Companhia Mineira de Eletricidade era justamente uma companhia com capital próprio, lá da cidade. Então, pesado, porque infelizmente que a própria lei de férias que o senhor falou foi de 1926, e dificilmente alguém cumpria isso, né? Dificilmente eles cumpriam a lei de férias, então já era por isso que não tinha. Pra você ter uma ideia, por exemplo, em 1923 teve a lei Eloy Chaves, que era um deputado federal, que fez a lei para o ferroviário de aposentadoria, quer dizer, então tinha até um conselho administrativo, patrão, empregado e governo. Então tinha assistência médica, tinha todos os direitos, isso em 1923. Então só o Getúlio, depois de 1930, ele começou a fazer os institutos. Quer dizer, o Instituto do IAPB, o Instituto do IAPC, o Instituto do IAPTEC, o Instituto do IAPI, o Instituto do IAPB com as bancárias, que era o melhor, porque mais gente ganhava mais, eles ganhavam mais um pouco, instituto muito bom. Então tinha vários institutos. Então, antes disso, Getúlio, infelizmente, não se tinha mesmo uma assistência social, né? Porque não tinha instituto para dar assistência social, para nós de fábrica não tinha. Era 8 horas, eles obedeciam rigorosamente. Mas nem todos. Então eles falavam assim, Riana, agora você terminou o serviço, você volta às 6h30 porque está trovejando. Aí eu ficava até 2 horas da manhã. Agora, pior é 2 horas da manhã, você molhado, e você não tem outro sapato. O sapato é o mesmo que você tinha que colocar no outro dia, aconteceu isso comigo, aconteceu com os outros. Resultado, o que acontece? Você, aquelas horas, eles punham lá uma banca de hora, que estão querendo agora um banco de hora, né? Então você ficava lá. Mas não deixava você folgar no outro dia. Então eu saía 2 horas da manhã, tinha que voltar às 7. Com a roupa molhada, o sapato... Era assim, isso na companhia que era boa. Você sabe, entendeu? E assim acumulava. Eu cheguei a acumular lá quase 200 horas lá. Agora, em vez deles me dar uma semana, me dar 15 dias, me dar um dia, não. Eles davam 2 horas, falta quente, me davam, Renan, pode folgar 2 horas, eu ia. Mas às 6h30 você volta. Então, e essas coisas, se acontecer conosco, que numa cidade maior que um Juiz de Fora, em outro lugar era pior ainda. E que uma companhia que era boa, tá bom? Então você vê que outros também estavam, de fato, sofrendo as consequências, né? Mas com essas leis trabalhistas do Getúlio, só para você ter uma ideia. O Getúlio chegou na campanha dele, que eu não estava lá, mas a campanha dele, ele já prometeu até de colocar o Ministério do Trabalho, que não tinha. Então não tinha Ministério do Trabalho, nem Ministério da Saúde e Educação, não tinha. Então o que esse pessoal estava fazendo antes de 1930? Por isso que eu não sou Getúlio, muita gente é Getúlio, porque mesmo os adversários têm que ver isso no Getúlio. Ele fez o Ministério, não é isso? De Educação e Saúde, e fez o Ministério do Trabalho. Depois, logo em seguida, ele fez a legislação trabalhista. Por quê? Porque nós não tínhamos direito. E como é que eu vou discutir com o patrão uma coisa que me manda embora na hora? Ou então o direito fala, não, você não tem, não tem, não, gente. Eu ponho uma justiça, a justiça decide. Agora, quem é honesto aceita a decisão da justiça. Se não aceita, recorre, vai. Não é? Então, os patrões daquela época, que pessoal né, que a gente pode dizer assim, patronal, todos reagiram contra o Getúlio. A raiva deles contra o Getúlio por causa da legislação trabalhista.
Naquele período. Aí veio assistência médica, veio a questão da aposentadoria, veio tudo isso, não é? Então, o Instituto era formidável. Agora, lamentavelmente, a Revolução Militar, que não sabia de nada, aí vem e acaba com tudo e põe aqui um Instituto único, sem preparação. Porque nós tínhamos um Instituto de Previdência Social, mas precisa registrar, você tem que ter a da documentação. Agora, a minha senhora, por gostando dela mesmo, ela chamava Norma Geraldo Reane, ela pôs Norma Reane. Não pôs o Geraldo, talvez não gostasse do Geraldo, do nome, né? Mas com isso eu não pude escrever o menino no Instituto. Tá certo? Aí então ficou sem poder atender. Aí é lógico, então eu fui pedir um advogado, o advogado do meu sindicato então falou que fazia, o doutor Edebrando Bizaga. O doutor Edebrando Bizaga era advogado, o doutor Edebrando Bizaga foi deputado, vereador de fora mais votado, nós apoiamos ele em 47. O doutor Bizaga nós elegemos ele para federal, e depois ele foi chefe de departamento também do Ministério do Trabalho, e depois ele tinha, como deputado federal, tinha uma situação muito boa lá, que ele era conhecedor profundo da legislação trabalhista. Então, o Getúlio nomeou ele para ser ministro do Tribunal Superior do Trabalho. E ele chegou a ser até presidente do tribunal. Mas então, nisso aí ele arrumou para mim e resolveu tudo. Então, justamente da política, porque eu fui na casa dele oferecer os meus préstimos para trabalhar para vereador para ele, porque tinha me acertado isso, não me cobrou. E ele também não tinha dinheiro para pagar. Aí eu cheguei a falar com ele, ó, se eu podia dar aí, fazer um esforço meu para dar 100 cruzeiros para o senhor aí, ou 100 mil reais naquela época. O que vai fazer para o senhor? Nada. Mas para mim é meio, né, não tem condições eu comer os meninos. Falei, não, você nem pensa nisso, nem tal, tá bom. Quando ele foi candidato a vereador, eu fui na casa dele, ofereci, aí eu fiquei como membro da comissão política dele, né? Cabo eleitoral. Mas junto com ele no carro, toda tarde nós saímos, para campo de futebol, para tudo. Cabo eleitoral. Infelizmente ele foi o mais votado. Porque Carris Urbano é porque tinha bonde de Carris Urbano, Carris Urbano, é bonde. Então o sindicato é Sindicato dos Empregados, Empresas de Carris Urbano. Esse é o nome correto. Nessas discussões a gente, não é? Então passou a aparecer, não é? Na reivindicação de aumento salarial, mas eu nunca me interessei por política. Eu fiquei gostando do negócio de sindicato. Que você vê que tem ali uma laranja, você vai lá buscar laranja, tem uma banana, você vai buscar. Você vai de política, um negócio, aquilo não sei, você podia lutar por interesse da classe operária. Muitas vezes a gente vê os retratos dele tudo sorrindo, tudo isso e tal. Não era um homem triste, nada disso. Era um homem convicto de tudo que fazia. Era um homem estudioso. Ele conhecia a matéria, quer de economia, quer de finanças, de tudo. Muitas vezes a gente não sabe que ele foi até ministro da Fazenda do Washington Luiz. Né? Foi ministro da Fazenda, foi deputado federal, deputado estadual, né? Foi... Então ele tinha muita capacidade também nessa parte intelectual, aquela parte de positivismo, ele estudou muito Conte, então ele estava assim, agora, o Getúlio Vargas é justamente o que ele gostava de o amor que ele tinha pelo Brasil. O problema dele, ele era um nacionalista, mas não é dizer nacionalista, igual a Brizola fala, igual a Reis fala, igual a outros falam, não. Ele é uma brasilidade de negócio. Tanto é assim, professor, que até hoje você vê e pode procurar que você não acha que ele nunca fez uma visita no exterior. Porque ele só foi 2 vezes só. Mas em lugar nenhum. O negócio dele era o Brasil, construir o Brasil. É pôr a questão da máquina funcionar, a questão da máquina industrial. Você vê que não é só a Petrobras, que o pessoal vê a Petrobras. Mas esquece que em 42 aí nós via a Vale do Rio Doce, foi com ele, velho. Vale do Rio Doce. Ele olhava essas coisas também. E na guerra ele consegue a siderúrgica nacional. A siderúrgica nacional, gente, que não foi brincadeira. E assim ele vinha dentro das dificuldades todas que tinha. E quando ele pegou o governo em 30, como é que ele pegou o governo? Arrasado para a questão do café. Então o mundo fala, mas ele mandou queimar o café. Mas tinha que mandar, porque o café está trabalhando no carro passava, por estar julgado lá, porque o preço desceu tanto que não adiantava, não tinha para quem vendeu. Ué. Então manda um queima isso daí para tirar isso daí, eu vou pagar tanto, pelo menos para vocês e tal, não tem outro jeito. Então ele tinha o espírito de brasilidade. É porque o Getúlio, você vê, já em 40 nós já tinha a questão do salário mínimo, em 43 já tinha a consolidação da lei do trabalho, né? E aí a cada hora ele dava uma culpa de pobre por causa disso, cada hora. Então nós esperávamos no fim do ano assim, esperava a voz dele. Às vezes ele não dava até nada, mas só dele falar assim, trabalhadores do Brasil. Então nós estávamos ouvindo, quem tinha um rádiozinho na casa do outro, você estava ouvindo, para ver aquilo tudo. Aí vinha um
né, conforme veio o salário mínimo, né, que não tinha salário mínimo, veio um salário mínimo, né? Depois veio abono família, vocês que tinham até mais de 8 filhos, ganhavam 2%, tudo. O Dutra, então, lamentavelmente, ficou todo o período lá e não deu um tostão de aumento de salário mínimo. Mas o Getúlio chegou lá em 50, tomou posse em 51, 52, deu um aumento lá sem maiores... Os patrões reagiram, e então, lamentavelmente, vem Antônio Maria Crua, né, o Goberi de Couto Silva, Maria Crua, e não sei quantos coronéis. Pronto, foi tudo contra, que era um absurdo. Se eu não me engano, naquela época eu não tenho estudo, acho que o salário mínimo era equivalente a um tenente do Exército. Não me engano, sabe? Então, tudo reagiram, não só a classe patronal, como também os militares, os coronéis. Agora, o que acontece? O ministro, o Espírito Santo Cardoso, o general, não deu jeito de manter a disciplina. Ele fala que os marinheiros fizeram isso e não tem disciplina. Ele fala que os sargentos fizeram isso, mas não fala dos coronéis. Passarinho, todo mundo, não fala aí dos coronéis que fizeram isso naquela época. Aquela crise que derrubou o Getúlio. Bom, aí resultado. O Getúlio, então, convida um outro general. Outro general para entrar, não sei quem ele, agora não me lembro de fato dele. E quem era o general, então falou com o doutor, não, doutor, eu estou pronto para colaborar, aceito, com muito prazer, mas tem que tirar o Jango. Aí tirou o Jango. Então, no dia 22 de fevereiro de 54, o doutor Jango renunciou. Eu tenho cópia da carta, se vocês precisarem, renunciou. Mas ele ainda sugere o doutor Getúlio para não esquecer de ver a legislação para o homem do campo. Então, eu falo para o senhor professor, se naquela época tivesse sido estendida a legislação ao homem do campo, nós não tínhamos favela que tem aqui hoje, vai. Se tivesse saído da reforma agrária aqui, até os militares estavam de acordo e assinaram um convênio, Marinha, Exército, Aeronáutica, assinaram um convênio com a Superintendência da Reforma Agrária. Tudo legal. Foi assinado isso. Então, justamente em 64, se saísse a reforma agrária, nós não tínhamos sem terra que tem hoje. E o Getúlio foi convidado por Juscelino para inaugurar o Forno da Manasma, no dia 12 e 13 de agosto de 54. Aí, resultado, então eu fui, nós conseguimos uma audiência no Palácio da Liberdade. Mas os colegas que arrumou a audiência não esperou eu e um outro colega de Cataguá chegar, certo? Para a reunião. E acho que teve lá com o Getúlio, não estou sabendo. Só dá que chegamos a Flor e tal, somos nós que estamos chegando aí. Operaram, né? Não era deputado nem nada. Aí, resultado, mandaram subir. Chegou lá, falei com o meu colega, que é da Comissão do Salário Mínimo, eu e ele, falou, vamos esperar lá, você, a hora que botar o charuto da boca lá, a hora que for assim, a gente vê, a gente entra de cara aí e vai receber a gente. Mas estava no salão, normal lá com os outros, tomando uma coisa e outra, tá? Eu tinha até um deputado com ele, saiu, aí nós entramos. O doutor Getúlio, deu uma mão, doutor Getúlio, quero esclarecer para o senhor que nós somos membros lá da Comissão do Salário Mínimo, de Minas aqui, e queremos que o senhor, falou, aí pegou, tirou o charuto. Mas eu já recebi a comissão de salário mínimo. Falei, doutor Getúlio, o senhor vai me desculpar, o senhor já recebeu aí, foi cretino e safado. Mas falei, todo mundo escutou. Você é cretino e safado. Que eu sou o relator da bancada de empregados. E eu só não falei com ele, como deu o cara. Bom, depois eu falo. Mas eu falei, um cretino e safado, porque eu e ele somos membros da comissão. E eu sou o relator da bancada, como é que o senhor recebeu outro aí? Mas eu só quero, doutor Getúlio, o senhor vai me desculpar a minha alteração, eu só quero, doutor Getúlio, é que o senhor mantenha o decreto do senhor que eu vou ganhar isso na greve. Na greve. Ele sorriu, tirou o charuto, deu um sorriso para mim, eu tchau, pronto, vim embora. Aí nós reunimos aqui, estouramos a greve aqui para o salário mínimo, os patrões que não pagavam o salário mínimo. Então nós estouramos. Porque o salário mínimo naquela época é o seguinte, você assina o salário mínimo hoje, ele só vai entrar em vigor 60 dias após. Aí aumenta tudo, né, e tal, mas é lei, o que eu vou fazer? E nós esperamos isso. Quando nós ia estourar a greve do dia 12, ele ia chegar aqui, pediram então aí para
para deixar e tal, pelo amor de Deus. Aí passamos para dia 16. 16 estouramos a greve. A greve aqui durou um dia só, fizemos os patrões me apertou um mandado de segurança, fizemos um acordo com eles aqui, eu fui para Juiz de Fora. Chegou lá, criamos um comando geral de greve lá, e lá ficou 5 dias. Os outros lugares aqui não, só lá. Aí eu aguentei lá 5 dias, eu tenho lá no painel lá, 5 dias de greve. Resultado, aí a situação, o negócio do Getúlio foi aquela que você viu, né, que aconteceu com ele, foi aquele caso do Major Vaz, que ele não tinha nenhuma culpa naquilo. Tanto ele mesmo falou que ele não sabia que estava em cima do mar de lama. Foi claro e público, notório, todo mundo sabe disso, que ele falou. E ele mandou tomar as providências para apurar. Mas a UDN, infelizmente, aí não quiseram isso, quiseram então que ele licenciasse. Então ele falou que depois ele viu que estava disposto a licenciar. Foi na licenciar, o pessoal não queria renúncia, que é justamente o brigadeiro Eduardo Gomes, não é mesmo? Que era contra o Getúlio mesmo, e a UDN, que era contra, ia aproveitar essa brecha para fazer. Isso aí ele não aceitou. Agora, lamentavelmente, os militares dele, eles não aguentaram o rojão. Que na última hora que foi levar lá, que estava declarado, que ele estava pronto a pedir a licença, eles falaram, não aceitamos, queremos a renúncia. E quando ele chegou lá, então não tem jeito. Getúlio reuniu com eles todos e falou assim, então não tem jeito, e eu resolvo da minha maneira. Aí entrou por trem e aí acabou dando um tiro no coração mesmo. A reação popular, né, foi aquilo... A gente chorava sem querer, né? Choramos sem querer, né? Qualquer um, ninguém queria saber de conversa, todo mundo. Não, mas a turma exaltou, né? Eu passei a pito lá de fora, que eu tinha um colega meu lá que... mas queria matar quem, rapaz? Pra morrer o jeito tudo não, valeu. Mas tinha um colega lá que levou um revólverzinho lá, e estava valente, sei lá. A polícia custou pôr a mão nele. Aí me chamaram lá, eu tive que ir. E o único jeito que a polícia teve a gente lá, mais ou menos, que aí o prefeito chamou nós lá também, falou pro prefeito, não, eles foram como me pegar aqui também, aí não tem nada com isso, mas acabou, foi bom, porque eles foram lá e deu aquele problema, acabou carregaram o prefeito até em casa, carregaram a turma, né, faz uma passeata, o prefeito foi ótimo, mas o prefeito não era nosso, não. Tá? Então, como foi aqui em Juiz de Fora, foi no Brasil inteiro. Foi uma comoção mesmo, não tem jeito, sem ninguém liderar, sem nada, o pessoal na rua malucado, disposto a qualquer coisa, né? As fábricas pararam em Juiz de Fora, com uma situação nessas condições. A campanha que, justamente, nós tivemos que fazer uma greve de 5 dias de Juiz de Fora, do dia 16 ao 21, tá certo? E a gente não cedeu. Então, para você ter uma ideia assim, a nossa Praça da Estação lá, à noite, tinha 30 mil operários. Durante o dia da tarde não tinha ninguém. Cada um para suas casas, foi a orientação que nós demos. Então agora você imagina só, se a greve terminou no dia 21, nós já exaustos, né? Porque eu já estava lutando para a greve, lutando antes da greve na Comissão de Salário Mínimo. Bom, então nisso aí acaba o Getúlio, morre dia 24. Nós já tudo, né? O Getúlio 24. Que é 25, 26 acabou. Então acabou o mês de quê? De julho, né? Não é isso? Ficou só setembro, a eleição em outubro. Os colegas exigiram que eu fosse candidato a deputado estadual, o PTB Juiz de Fora não aceitou outra vez. E eu também não aceitei. Aí os colegas, no outro dia, então, ao invés de vir só os eletricitários da telefônica, ao invés das outras formas, não, Rio, você tem que aceitar, você viu que ninguém ajudou nós, tem que ser... Não, eu não me dou para isso, meu negócio é sindicato. Aí acabou, eu tive que aceitar, eu falei, não, então você pede por escrito. Aí teve que fazer por escrito, aí eu respondi por escrito, por que eu não queria? Mas aceitei, mesmo por escrito aceitei. Aí eles cuidaram de mandar o processo para arrumar o processo lá em Belo Horizonte, tá certo? E resultado, então eu tive que ir lá para Belo Horizonte para conversar também, que mandaram me chamar, e acabou, saiu a minha candidatura. E você vê, dentro de um mês, eu não gastei um centavo, porque eu não tinha mesmo para gastar. Mas os colegas, por exemplo, de fábrica, as moças, senhoras, e tudo, às vezes chegar perto de mim a comissão para levar 2 mil cruzeiros que temos, né? E mais a outra 3, outros caras, umas moças e tal, os colegas, então, mas a gente fez uma comissão. O presidente, secretário, tesoureiro, tá certo? O presidente foi até chamava Landau de uma malaria lá, Adalberto Landau. E com isso nós fomos eleitos, velho. Tive uma votação, naquela época em Juiz de Fora, estrondosa pelo seguinte, tinha 27 mil eleitores, tive 9.300, mais de um terço da votação, sem cartão de som. Então eu fui deputado, tá certo? E quando eu vim para tomar posse, eles vieram soltar foguetes, inesquecível, né? Inesquecível. O Juscelino era um homem trabalhador, né? Trabalhador mesmo, né? E o que ele queria mesmo, né? A ponto que você sabe, né? Que quando ele foi
romper com o Fundo Monetário Internacional, os 2 auxiliares dele, melhor que ele tinha, para ele não fazer, ele fez, né? Então perdeu 2 amigos, 2 colegas, 2 ministros, e nós demos todo apoio a ele, né? Para o rompimento do... Né? Porque não podia, porque queria fazer um planejamento para ele, que não podia parar com tudo quanto é obra, né? Então ele preferia a diferença, né? E toda vez que nós solicitávamos uma audiência com ele, nós nunca fomos recusados. E por os dourados do Juscelino, não quer dizer que seja pelo que ele fez, mas pelo menos a esperança que ele deu e o entusiasmo que ele tinha, né? Se aquilo tudo não foi satisfatório, pelo menos essa parte foi. Por exemplo, nós fazíamos nossas greves. Todo lugar fazia as greves, mas não tinha nada de perseguição. Mas vou te dizer o seguinte, por exemplo, vamos supor, nós tivemos uma greve bastante forte em 1960, que os funcionários públicos hoje perderam, que foi a greve da paridade. Então os funcionários públicos resolveram ganhar igual ao Exército. E ganhar, que eu digo assim, a percentagem, tá certo? Isso aí foi feito. E foi feito então um pacto de unidade de ação, que entrou também o ferroviário no meio, que é funcionário também, sabe? E nessa greve aí, então o Juscelino, esse cara maluco lá, e chegaram a pôr até o Exército na estação. Eu não cheguei a ver porque eles me comunicaram do Rio para me ajudá-los aqui em Minas e para mim ficar então ajudar, que não tinha um líder aqui em Lafayette, que era entroncamento, e eu vim para cá então. Então me contaram, fiquei ali com o negócio da greve até ganhar. Então nós ganhamos a greve da paridade, né? Então não teve, ninguém foi perseguido, nada disso. Depois um dia reclamou comigo, mas amanhã você precisa ver aí, se a Leopoldina faz greve todo dia, foi todo dia, não, todo mês. Falei, mas todo mês. Falei, mas doutor Juscelino, cara, operário, meu filho, chegou no dia 30, ele vai lá na venda, ele não vai comprar com o salário não, ele vai pagar o mês que ele já comeu. E tem que, para ter crédito para frente. Agora, se eu deixar atrasado todo mês, então agora todo mundo já sabe, atrasou, greve, pronto. Ninguém briga, ninguém precisa a rua e pronto. E outra coisa, Jacareacanga e Aragaças, houve 2 levantes militares contra ele, véio. Depois ainda liberou todos eles, então não precisa eu falar mais nada, professor. Tá correto? Não tem. Não é? Agora, ele não era do nosso partido. Agora, eu, por exemplo, não quer dizer que eu tenha mágoa dele, não, mas eu sinto, sabe o quê? É que o doutor Juscelino não ficou com o João Goulart para presidente da República. Porque nós do PTB lançamos o João para presidente da República. Mas ele precisava ter o apoio de quem? Do PSD, que ele elegeu o Juscelino. Porque o doutor João teve 500 votos mais do que o Juscelino. Tá certo? E o doutor Juscelino não deu. Então, quer dizer, quando for atrás do Tancredo falou, não, isso aí não é comigo não, isso aí, a época agora é do doutor João Goulart. Tancredo não aceitou ser candidato, é o João Goulart. Se sai Jango e Tancredo, o Jango quase não ganhava. Se sai Tancredo e Jango, o Jango aceitava, não. Eles pegaram e escolheram o Lott. O Lott, então, não resta dúvida da legalidade, eu gostei muito do Lott, a exposição dele, 40 anos que chegava ministro, né, do Exército, um corretíssimo, não tem dúvida nenhuma, e nacionalista mesmo, a favor da Petrobras, tudo que é intocável, né? Um homem fabuloso. Mas política tem hora que você tem que ter ginga. Eu não tenho, mas presidente da República não pode ser igual ele era assim também, né? Sisudo, essas coisas. Movimento Sindical Brasileiro. Já em 1906 fizeram o primeiro congresso operário. Ali já teve um que deu uma ideia de fazer uma CGT, uma central. Então, Convenção Operária Brasileira. Em 1908, então, foi criada ela. E ela tentou, vem trancos e barrancos, depois vem até 1913, depois é outra. Depois vem os comunistas já em 22. Aí em 26 já teve a CGT, Convenção Geral dos Trabalhadores, mas nunca que firmava. Aí depois já veio em 1930 com Getúlio, então os sindicatos todos, no Ministério do Trabalho, tudo direitinho, já foram criando o Ministério do Trabalho. Quando foi em 1946, então foi uma turma querendo criar a Convenção Geral dos Trabalhadores Brasileiros. Aí entrou uma turma que eles falam de pelego, dessa turma mais ou menos que você fala do outro lado, e então denunciou ao Ministério do Trabalho o que estava agindo, que a gente de esquerda, que era comunista. Então o Ministério do Trabalho interviu em mais de 400 sindicatos e criou, em 46, a CNTI, Confederação Nacional do Trabalho. E deram posse, inclusive, no Ministério do Trabalho, o Dutra foi na posse, que foi ele que mandou, o Dutra foi na posse. Então, ficou criado. Esse elemento, então, lá, ficou durante 15 anos lá. O Diocleciano Deolano Cavalcante, presidente da CNTI. Ele foi eleito e
Aí então eu fui eleito como baiano para lá, Hermenito Dourado, para a Confederação. Quando nós chegamos lá, na Confederação, nós começamos a brigar, porque o homem não prestava conta, mas um problema lá e tal, e não começamos a levantar o problema. Veio as eleições, não deixaram nós nem votar, não deixaram. Eu tenho isso lá na minha casa, não deixaram nós votar. Aí a gente ficou contra, mas aí eu não era candidato a nada, eram outros colegas, a gente votava sempre contra, eu estou por aqui, né? Eu tinha eleição lá, eu era sempre reeleito aqui, e nós votava contra lá. Até que um dia, eles resolvem lá a fazer um acordo que eu já tinha recusado quando o Jango era ministro do Trabalho, que era para fazer uma chapa única. Mas eu como é que eu vou aliar com a Ari Campista e com a Diocleciano? Para mim era difícil, e tinha uns comunistas também que era difícil. Mas os comunistas tinham hora que fazia acordo. Aí o resultado acabou, fizeram o acordo lá. Não, vai ser o acordo. Ah, então não, vai ficar o Ari Campista representando a direita, o Rian na esquerda, ou então os Pelego e o Rian os honestos, então um negócio assim. Então vamos. E acabou, foi ele mesmo. Acabou, eles elegeram o Diocleciano outra vez, elegeram o Ari. E quando o Bambir chegou com a bancada lá em Minas, eu lá na minha federação levei eles para a reunião, eu abri a reuniãozinha, falei, companheiros, quero pegar vocês assim, 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 pá. E agora nós estamos reunidos aqui para escolher o nosso candidato a vice-presidente. De meio que eu quero, aí o Bambir me cortou. Presidente, pela ordem. Eu, companheiro, não deixa eu nem acabar de falar. Falei, não, companheiro, apenas pela ordem. Pela ordem. Eu quero comunicar ao companheiro que nós já reunimos em Belo Horizonte e está aqui por escrito, todos assinados, ó, Rian para vice-presidente. Eu, companheiro, mas é o maior crime que eles vão fazer comigo, né? Papapá, tá, e fizeram. Aí eu fui vice-presidente no meio de Pelego, né? Então eu chegava lá saía daqui, ia lá para uma reunião qualquer, chegava lá, tinha 2 ou 3 reunidos, saía, ia fora e ficava sozinho. Eu não sei o quê, com funcionário, não conversava, eu não conhecia. Aí não, eu ia lá, nada. E aí fui. Mas aí Deus ajudou. Aí, quando foi em 61, eu prestei conta, então eles prestaram o relatório, e prestei conta, e eu viajei para Minas todo, fundei mais de 100 sindicatos aí com Bambir, Dazinho, essas coisas todas, né? Você pode perguntar lá lá, por exemplo, em Uberlândia foi metalúrgico, sapateiro foi lá em Uberaba, já metalúrgico aqui já, e também em Leopoldina, na zona da mata, telefônico em Belo Horizonte, eletricitário lá em Varginha, e assim. Portanto, muita volta, vem as eleições da CNTI. Aí eu fui para um colega, que era segundo tesoureiro da CNTI, me telefonou. Aí, resultado, eu fui numa reunião lá e falei requeri uma reunião da CNTI. Diocleciano me comunicou mandou me comunicar, estava marcado e eu fui. Cheguei lá, sentei lá, eles me deram a palavra lá logo. O companheiro Rian pediu aí, está com a palavra aí. Perfeitamente, presidente. Quer dizer, o senhor, eu não tenho nada pessoalmente contra nenhum dos senhores. Mas agora vem as eleições aí, vocês não vão falar nada, eu sou o vice-presidente, está na época, eu também não quero me interferir nisso. Só quer dizer que eu não tenho nada contra os senhores, mas administrativamente eu tenho, com ressalva do segundo tesoureiro, o Plácido, que é do Rio Grande do Norte. Então eu vou fazer uma chapa de oposição. E os senhores, nenhum dos senhores serve para a minha chapa, só ele. Se ele quiser, vai falar agora. Ele pegou e falou que aceitava. Infelizmente, eu fiz a minha chapa e saí cavucando, como diz o outro, porque não tinha condições. Aí que eu vi que a CIA entrou no meio. A CIA, rapaz. Rapaz, eu posso falar que Deus está me dando aqui essa parte. Eu cheguei a ver, não sei como que eu vi, foi no jornal, o que foi, o Adido Trabalhista tomando uísques com eles lá. E o meu colega que foi vice-presidente, Dante Pelacani, não é? Então estava lá com eles lá. Nós tínhamos colocado ele como diretor do Departamento Nacional de Previdência Social, não é? Aí eu tive que cavar daquilo ali. Eu conversei com o doutor, não tem um negócio aqui? Não, então tá bom. Eu queria ver se você podia me dar uma ajuda. Aí falou, bom, pode ver. Eu falei, não, João, no Rio Grande do Sul, você tem alguém lá? Ficou assim, Aí depois voltei no João e disse, João, você não pode me ajudar em nada. Porque o Rio Grande do Sul, você não tem um voto lá. O pessoal não tem um voto. Então lá tem 7 federações, tem 7 votos e eu tenho 2 votos de esquerda que eu nem conheço. Foi o que vota em mim. Me telefonou já que vota para mim, minha chapa. E agora
Eu fui ver, Paraná tem 2 votos, Santa Catarina tem 2 votos, tudo contra mim também. Então, tudo desse jeito. Aí resultado, nós fizemos, infelizmente, aí a vitória, então, foi uma vitória muito bonita, porque o doutor Jango foi na nossa posse, também o Tancredo foi, o Gabriel Passi, que é da UDN, foi também uma posse muito bonita, né? Nós fizemos ela no Palácio dos Metalúrgicos, lá na coisa. Aí então fiquei com aí então pegou o negócio da Senta aí, pegou desse jeito, tá certo? Houve, então, uma reação tremenda da Guanabara, do sindicato, porque ele não aceitava nem Hugo de Faria, que tinha sido o chefe de gabinete do Dr. Jango, tinha sido ministro interino quando o Dr. Jango saiu, em 54, porque ele tinha aprovado a revisão do salário mínimo para nós. E também o Berta, que era presidente da Varig, até amigo do Dr. João Goulart e do Brizola, ele tinha exonerado o Melo Bastos, que era comandante Melo Bastos, da Varig. E aí houve uma greve, essa tal greve primeira de 24 horas, foi por causa disso, depois o Dr. João entrou e acertou, não teve problema nenhum. Então, quando eu chego em Brasília, então o pessoal mandava de Guanabara o Hércules Correia. E o Hércules Correia tinha uma liderança muito grande na Guanabara, que era justamente a Comissão Permanente de Organizações Sindicais da Guanabara. Então lá ele que era o líder, o presidente ali era ele. Então lá nós chegamos em Brasília para conversar com o doutor Jango a situação para ver se evitava essa greve. Porque aí houve as eleições, quer dizer, o 4º encontro sindical realizado em São Paulo, em agosto de 62. Aí o comando diário de greve passou a ser comando geral dos trabalhadores, tá certo? Mas aí eu entrei, o Jango de fato estava lá, ô Rian, ele gostava muito de mim, ou eu sempre gostei, eu sou apaixonado por ele, né? Eu falei assim, ó Rian, antes de eu começar a conversar, ó Rian, o Ranier Mazzilli diz que o seu C é um elefante muito grande para passar na garganta do Congresso. E o Levi, não sei se é Levi ou Levi de São Paulo, que era banqueiro, já ouviu falar, não? Da UDN. Bom, aí ele está mal comigo, falou que ele vem conversar comigo, que ele não concorda. Já teve colocado para ser ministro do Trabalho, né? Só pode ser. Falei, doutor Jango, o assunto é esse, e agora está para estourar a greve. E aí não tem jeito de parar. Rian, não tem problema não. Você pode ir. Eu estou muito cansado, mas daqui a 10, 15 minutos você tem solução. Eu sentei lá na sala. Bom, daí um bocadinho passou, de fato, até mancando um pouco, quase igual o João mancando com a pastinha, né? Todo de preto e tal. Era brochado da roda, mas não sabia, não conhecia. Chegou lá, o João na minha hora despachou ele. Falou, o pessoal está esperando aí, você resolve isso lá, porque não, mesmo ele voltou, sabe? Voltou, qual é que é o deputado Ariane aí? Falou, então a solução é o seguinte, eu estou tomando posse, amanhã eu vou atender o PTB às 2 horas. Às 15 horas, às 14 horas, às 15 horas eu vou receber o PSD. E às 16 horas eu recebo vocês, tá bem? Falei, tá ótimo. Ele levou o CGT lá igual aos partidos. Mandou entrar, estou à disposição de vocês, até atendendo a gente meio assim e tal. À disposição, o que foi o assunto? Aí eu esclareci para ele e falou, o movimento sindical brasileiro não aceita que o senhor Berta seja ministro da Aviação Abrapuca. Falou assim, esse é o primeiro caso? Eu falei, sim, senhor. Falei, então você fica tranquilo que ele não será ministro. Muito obrigado. E o segundo? Segundo, doutor Hugo de Faria, amigo do doutor João Goulart, foi chefe de gabinete do doutor João Goulart, foi ministro interino, trabalho. E o resultado?
a turma do Guanabara não aceita ele para ministro do Trabalho por isso. De maneira que nós vetamos. Agora, o senhor aqui está entrando agora, está bem. Não será ministro. Muito obrigado. Aí evitamos a greve, né? Mas não deixamos nomear. Agora, 14 de setembro, aí, agora você vê como é que continua na luta. Tá até aqui, estoura a greve lá outra vez, já vai ocorrendo lá o que é a greve. Por plebiscito. Então é contra a greve geral, não é de um dia nem dois, aí, enquanto eles não votarem o plebiscito, nós não vamos parar. Não estava marcado para vir em 65, ué. Mas a nossa turma exigiu isso, que era conversando lá. Não faz, vamos fazer também. Foi dia 14 de setembro a greve. Aí eles votaram para 6 de janeiro. E 6 de janeiro, vou te dizer mais, a grande vitória do João foi nós também, sabe por quê? Que além de a gente escalar os colegas para trabalhar nos estados, eu fui com o ministro Cerqueira, que era metalúrgico, do Rio. Primeiro lugar que fui foi Vitória do Espírito Santo, depois fui para Bahia, depois fui para Recife, depois fui para Paraíba. Você chega até o Belém do Pará, trabalhando para a questão para votar ou não contra o parlamentarismo, tá certo? Então nós trabalhamos para a questão. quatro, 22 de fevereiro, eu sugeri ao ministro do Trabalho que a questão do aumento do salário mínimo, que ele devia fazer o estudo, quando ele tivesse, mandar as confederações de empregadores e de trabalhadores estudar para chegar a uma forma melhor, sabe? Para ele decidir. Ele gostou da ideia e mandou. O único que estudou foi eu. Estado por estado, zona por zona. Resultado. Ficou tudo combinado, então, dia 21 de fevereiro de 64 eu já não ia assinar. E já tinha assinado a nosso pedido também, que influiu também na situação 64, a remessa de lucro para o exterior, disciplinou a remessa de lucro para o exterior, sabe? Tinha assinado para nós também a questão da Confederação Nacional dos Trabalhadores Agrícolas, para acabar com a livre camponesa, foi tudo organizado, ele assinou também um decreto, né? Quando eu chego, comunico com o meu colega, que era de confiança, que eu estava para Juiz de Fora, tinha chegado, tudo bem. Falei, não vai nada, quem é você, rapaz? Falei, o que foi? Algum problema? O homem não assinou salário mínimo, mas eu já fui xingando. Não xinga não, rapaz. As confederações já escolheu, aí eu sei que vai ser orador oficial, vai ser o meio-dia, e o ministro do Trabalho achou que o senhor foi o único trabalho seu muito bom, e pediu o Jango para assinar, justamente sábado que você estava chegando de viagem, e o Jango concordou de prestar essa homenagem e tal. Aí tá bem. Aí resultado, a gente foi para lá e decidiu o problema, então teve o negócio do salário mínimo e nós conseguimos em 64 também, 100% ele assinou. Então eu fui orador. E quando termina o orador, ainda deu uma mancada, porque você quer ver o que é a vida, hein? Quando eu terminei de ler, porque eu estava fazendo nome das conversas, eu falei, doutor Jango, agora estou falando agora uma questão de coração, uma questão pessoal, como presidente da CNTI. Quer dizer, o senhor, em 54, o senhor deu um salário mínimo de 100%, igual hoje está dando 100%. Então, são 10 anos, o senhor então já está praticamente com direito adquirido aí de 10 anos de casa e tal, né? E vou falar mais, doutor João. Aqueles coronéis que foram contra o senhor naquela época, hoje são generais de confiança e tal. Assim, e de a mão, rapaz. E ficou branco. E quando acabou, eu fui da mãe do Krug, que traiu outra vez. O doutor João falou assim, o decreto já está pronto da reforma agrária. Como é que nós vamos decidir? Aí me incumbiu, tem até no jornal, eu e o Hércules, e acho que o Pacheco também, um outro,
para então estudar para resolver com o professor Santiago Dantas. Mas era um professor Santiago Dantas. Eu falei, não, ele mora em Petrópolis, mas eu vou acionar aqui, vocês podem conversar com ele, porque eu já conversei com o Sérgio Magalhães, que é da Frente Parlamentar Nacionalista. Aí nós saímos uma chuvarada que você não pode imaginar. Fomos subir uma serra, fomos lá no Santiago Dantas, cheguei lá porque fiquei apavorado, com pena, porque ele estava com câncer, tinha acabado ele, completamente liquidado, sabe? Tossindo muito, falava uma palavra, tossia, uma palavra, tossia. Mas aí conversando com ele, falei, não, Ian, eu vou mandar então a turma conversar com vocês lá do CGT, lá na CNTI, para conversar com vocês lá, não sei, o telefone, o Jango pediu de fato e tal. Que nós fomos lá fazer o quê com o Santiago? Justamente para questão do comício, porque o Hércules Correia falou, doutor Jango, mas então não podemos assinar isso, podemos fazer isso publicamente. Doutor Jango, não, mas aí você acha que tem que ter gente? Falei, não, mas qual é o pessoal que você põe lá? O Hércules falou assim, não, doutor, se for, por exemplo, em praça pública, nesse período assim, de 10, 15 dias, nós colocamos de 100 a 120 mil pessoas. O senhor falou, não, isso é muita gente. Ele falou, não, colocamos. Então vamos marcar. E marcaram. Quando marcou, ainda foi com o doutor Jango. Não, doutor Jango, é sexta-feira 13, negócio de 13 da azar. Ele riu, falou, não tem nada disso não. Pronto. Ficou marcado ali no dia 22 de fevereiro para fazer. E eu fiquei como presidente do CGT e o Hércules, né, da Guanabara, ficamos responsáveis. E dali, igual eu fiz o comércio, aquele do Getúlio que eu falei, que eu fiquei apertado, telefonei para o presidente do PT, do PTB, que é o Talarico, né? Ele arrumou a ajudar a gente lá, né? Porque só a gente de cúpula não tem, não é mesmo? Estudante ainda tem alguém, mas então é de cúpula. E os sindicatos nossos também ajudou. Então foi muito bom. Então isso aí que foi, nós resolvemos dessa maneira, e felizmente o comício foi um comício de 200 mil pessoas, né? Então foi os oradores também, para você ver. Nós tivemos o governador da UDN, que é de Sergipe, foi, Seixas-Dória. Nós temos o Arraes, que é do Pernambuco. Tem o Badigé da Silveira, que é do estado do Rio. Tem o Dutra, que era, Eloy Dutra, que era vice-governador da Guanabara, né? Tem o Brizola, que falou como federal. O Frente Parlamentar Nacionalista falou o representante também dos estudantes, falou o representante nosso também, que é o Lindolfo Silva, que na hora de escolher o candidato nosso, que eu companheiro, reforma agrária aí, deve ser o presidente da Convenção Nacional do Trabalhador, agricultura, que é nova, mas então eu falei, eu nem conhecia ele, depois eu me falar que era um comunista também, sabe? Lindolfo Silva, né? Mas então foi um verdadeiro espetáculo aí. Como aconteceu com o Getúlio, que eu fui o último sindicalista a falar com ele, né? Porque se eu falei com ele dia 12 ou 13, ele morreu no dia 24, só deve... Com o Jango a mesma coisa. Quando o doutor Jango, então, me telefona. Eu lá, no dia 31, para decidir a greve. Vamos decidir a greve geral. Aí, de qualquer maneira, a classe operária não vai faltar com o doutor Jango. Sabe? Então, nós decretamos a greve. E eu era o presidente. Resultado, o doutor Jango pega e telefona. Ô, Rian, você vê se evita a questão da greve aí. Doutor Jango, como é que o senhor está com a cabeça? Se não for povo para a rua, não tem jeito, porque nós agora estamos apertados, não tem jeito. E até falou, não, Rian, mas tem um cargueiro aí da Petrobras, não sei, parece que eu falei, doutor, você não pode nem estar pensando em negócio de cargueiro, nem Petrobras, não. O negócio está feio aqui, pelo que eu estou vendo. O senhor vê que o senhor mandou soltar a nossa turma toda do CGT, que estava preso aqui, eu vim aqui, cheguei de Juiz de Fora, estava tudo preso aqui, ué. Então conseguimos soltar, agora estamos aqui para a greve e não abrimos mão. E eu pus o Pacheco na extensão. O Pacheco depois me deu um abraço, parece que me quebrou as costelas, porque ele era forte, né? De ver a minha firmeza com o doutor João. Senhor doutor João, se não for a questão da greve, se o povo não for para a rua, o senhor não tem mais governo. Aí ele falou, não, eu estou conversando com o CRU. O CRU pegou, aderiu a eles. Falou, não, doutor João, se o senhor não prender, acabar com essa turma do CGT, pronto. Como é que o CRU, sendo um chefe de gabinete militar, como é que ele é ministro da guerra, como é que ele vai para o segundo exército, chega lá na hora H e fala com o doutor João, não, só se o senhor prender essa turma do CGT e acabar com isso. Pô, é ministro da guerra, não, vai ficar ali fazendo o que mais? Mas não, os Estados Unidos estavam por trás disso, todo mundo sabia disso, né? Está tudo escrito aí, isso aí hoje, né? Então ficou assim. Por isso é que nós perdemos a parada. Aí os meus advogados da CNTI, eram 7, 4 foi lá, arrumou Moraes Filho para ser meu advogado, e esse advogado da CNTI que estava invadido. Ele falou, fala com o Yang, que está tudo parado, questão de direito, que ele pode ir embora, vai arrumar um lugar e se passa a exilar. Os advogados arrumaram para mim o México e o Chile. Mas isso aqui, agora vocês trabalharam 2 anos e 3 meses comigo, não me conhecem. Eu vou para Juiz de Fora para ver a família, eu vou para a Assembleia, e eu vou ser responsável pelos meus atos. Quando eu cheguei lá em Juiz de Fora, meu pessoal assustou. Porque lá ficava o agente do Exército, da polícia, 2
vigilante, né? Da Polícia Militar, Polícia Civil. Não, quando eu cheguei, Deus ajudou, que não tinha ninguém, que Deus me desse essa coragem, né? Eu cheguei lá, não tinha ninguém. Aí um filho lá falou assim, ó pai, tinha um major que me procurou e falou, sabe onde é que o senhor está aí, que eles estão procurando o senhor para matar aí. Vamos dar sério. Mas que ele é responsabilidade moral e fisicamente para o senhor, que é o dever e a obrigação. Mas eu falei, isso aí. Eu falei, então vamos lá agora. Pega essa aí, meu filho tinha 20 anos, vamos para lá, pro QG, né? Quando eu cheguei na 4ª Região Militar, quando eu estou chegando perto, eu escuto o sino bater, né? O sino da igreja, 5 horas a missa. Aí cheguei lá um sentinela, mandei chamar o sargento de dia. Mandou chamar o sargento de dia, falou, ó, vim aqui porque eu sou desejo. Falei, eu sou o deputado Reiane e estou me procurando, quer saber o que é. O senhor é o deputado Reiane? Levou um susto danado. Então me conhecia, eu falei, sou. Aí fomos. Chegou lá e me apresentei então ao tenente-coronel. Ó, Reiane, foi muito bom você ter apresentado, porque aí você pode colaborar conosco. Falei, perfeitamente, coronel. Eu estou aqui, não tenho dúvida nenhuma, mas não há mais melhor colaboração do que a minha presença. Falei, não é certo. Não, e aqui, eu que agora depende da colaboração. Não é só você assinar uma cartazinha aí. Falei, não, a carta não tem problema, eu quero ver o conteúdo, né, coronel? Falei, não, o conteúdo é que você só confirmar que o Brizola e o Jango é comunista. Falei, mas é justamente que eu não posso concordar, porque nenhum dos dois é comunista. Eu não sou brizolista, eu sou do Jango. Mas o Brizola é do meu partido. E agora nenhum dos dois são comunistas. Isso aí eu não posso assinar. Ah, não pode? Não, não. Pronto. Aí virou as costas e foi embora. Aí me mandou lá para o alojamento, né, da PE, né, que é soldado grande do Exército, né. Chegou lá, mandaram colocar a mão aí no muro lá e começar a chutar meus tornozelos, soco nos rins, aí pintaram comigo lá, né? Arrebentaram tudo. Alguém soube lá, um sargento, eu vi falar também, não sei se é verdade, com um outro tenente-coronel, ele mandou tirar, aí me pôs lá com 4 major numa sala, falou que isso é maior absurdo, que isso não pode acontecer, que o pessoal está para averiguação, como é que fazer uma coisa dessa, se o Exército é uma instituição. Falei, coronel, dá licença aí, mostrei, puxei a perna e mostrei tudo ensanguentado. Né? Outro dia me mandaram para o DOPS, que eu fiquei no DOPS. No DOPS aí eu fui para uma parte do CPOR também, mas aí já caçaram o nosso mandato, porque veio para caçar o mandato, no dia 8 já caçaram o nosso mandato, aí dia 9 já mandaram nós lá para lá. Mas com o infelizmente para nós o que aconteceu, é que com essa cassação nossa, aí tem um comandante aqui da ID4 do Exército, aproveitou aquilo ali para fazer o processo, o IPM, sabe? Ele fazendo ele, eu fui condenado a 17 anos, o Bambinha foi condenado a 20 anos e o Dazinho condenado a 10 anos. Aí o Bambinha teve que ir embora, que estava perseguindo ele. Agora o Bambinha, por exemplo, bateram tanto no Bambinha aqui no DOPS que estouraram o timbre do ouvido dele, cheguei para me ver ele todo ensanguentado, bateram muito no Dazinho, e os outros caras não me bateram. Mas que me ameaçaram, xingaram, pintaram, que ia mandar lá para São Paulo, falaram bastante conversa. Depois pediu se eu podia fazer um rascunho, pelo menos, para saber o que eu fazia. Em 65, por exemplo, eu consegui o habeas corpus, para você ver como é que é as coisas. Então, o Peri Bevilacqua, que tinha tido um arranhão comigo, então caiu justamente o habeas corpus na mão dele, né? Para ele ser relator. Aí minha patroa falou, meu, você mandou ver, eu vi isso agora, mas que você brigou com o general. Eu falei, não, minha filha, isso o que nós vamos fazer? Eu falei, não, mas ele é um homem, no meu modo de entender, honesto. Se for honesto e correto, ele vai dar o habeas corpus. Agora, se ele quiser dar uma casquinha, tem razão, porque ele perdeu lá o segundo exército, né? Aí acabou e deu favorável. Aí o Mourão votou, e dizem, não está escrito, que o Mourão falou assim, não, eu concedo, porque ele se apresentou, teve a dignidade de se apresentar no meu comando. Aí chegou, eles não me soltaram, não. Aí eu sobrava a princesa uma casa para eles, se eles não quisessem atender, para virar para o segundo habeas corpus. Aí eles negaram, aí não deu. Aí o Bevilacqua me deu no primeiro e me deu no segundo. Mas o Mourão não, já votou também contra, né? Então eu fiquei perdido. Então eu fiquei preso. Aí veio a condenação. Da condenação, eu recorri, nós recorremos para o Superior Tribunal Militar, caiu para 7 anos. De 7 nós recorremos para o Supremo Tribunal Federal, caiu para 1 ano e 2 meses. Por causa do AI-5, por causa da marcha dos estudantes, então o que eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, é que todos os líderes aí seriam presos outra vez, eliminados, tudo, porque eu recebia um recado em casa que eu sumisse. Eu falei, eu não sumo, tá certo? E outro, então, o que acontece? Tudo por causa do AI-5. Aí o resultado, em 69, eles então fizeram porque não tinha jeito de me condenar, ué. Você me entendeu agora? Não tinha, meu advogado me defendeu, e não tinha jeito de me condenar, que eu não levei dinheiro nenhum. E vou te dizer mais, sabe o que aconteceu antes de eu acabar isso? É o seguinte, para o comício do dia 13, então o diretor lá de São Paulo pede ao ministro do Trabalho se podia arrumar uma verba para alimentação, para sanduíche, na viagem de trem que eles vinham, né, uma composição ferroviária. O ministro falou perfeitamente, faz por escrito. E foi na CNTI, eu não estava, quem estava lá é o Dante, sabe? Aí o Dante assinou, eu estava até um pouco adoentado, eu tinha desmaiado lá na CNTI, porque era muita coisa para mim, eu estava desmaiado nesse dia.
Aí o Jânio assinou, ele foi lá, eles pegaram e deram o dinheiro. Mas o dinheiro é depositado, tá certo? Não tem problema nenhum, 1.500.000. Mas para retirar, precisava da minha assinatura. Porque isso é de estatuto e é da lei também nossa, sabe? E eu assinei com o tesoureiro levou na maior boa vontade. E com aquilo, assim, não houve tempo, porque você tinha 30 dias para gastar dinheiro e 60 dias para prestar conta. E as contas, esse dinheiro não entra nem assim na escrita da entidade, não entra. Porque tem que prestar conta da comissão do imposto sindical, você entendeu? Você vai lá com os documentos, né? Tem a cópia, então eles assinam. E quando acaba, se foi no dia 13 que deu o dinheiro, o dia 11, houve a revolução, aí o que acontece? Não teve jeito de prestação de conta. E resultado, com isso, eu e o Plácido, então fomos condenados a 2 anos. A testemunha, por exemplo, de acusação, quando ele chegou lá, deram o nome, tudo, tipo, quem é o senhor? Eu falei, não, eu sou contador do Ministério do Trabalho, sou contador disso ou daquilo, da comunidade. Eu falei, poxa, eu estou, como diz o outro, né, perdido, eu estou fodido aqui, né? Então ele, testemunha, que é contra mim, então falou que é tudo correto. Mas mesmo assim me condenaram. Mas eles ficaram sem jeito de condenar. Quando eles condenaram, ainda condenaram com data atrasada. Porque condenaram, a sentença saiu para dia 15 de outubro, que era dia do meu aniversário de 68. Estou chegando no Rio. Entrei num depósito de preso lá, uma coisa horrível, sabe? Só para você ter uma ideia, quando chegou lá, o cara assim, já de gravatinha não, camisinha branca e tudo, mas é preso, né? Falou assim, olha, eu vou te arrumar um melhor lugar que eu posso arrumar para o senhor aqui, tá? Porque está muito cheio, tá bem, muito obrigado e tal. Mas só de chegar lá, mas você tirar a roupa tudo, ficar nu ali, já fica chato, né, rapaz? Até cueca tem que ser dele lá. Tá bom, estou preso mesmo, vou para lá. Chegou lá, quando eles abrem lá, aquelas portas grandes, assim, tem só uma coisinha assim, que me julgou lá, falei, nossa, mãe do céu. Aí o resultado, estou olhando assim, eu tinha 46 presos numa sala, daqui lá, acho que é menor que isso aqui, ó. O calor do Rio, que você não vai imaginar. Agora, lá numa ponta tinha lá você fritando linguiça, na outra fritando ovo, na outra você fazendo café, mais calor ainda. Já vier pedir dinheiro lá para o café. Eu falei, não tomo café não. Não, mas vê se você pode colaborar, então eu não conhecia ninguém, né? Aí deu um bocadinho, tem uma turma lá, miolo, eu não entendia. Aí veio um outro daqui de Montes Claros e falou, ô meu tio, eu tinha essa sorte de me chamar de meu tio, sabe? Aí ele falou assim, ô meu tio, eles estão falando miolo, é porque o senhor vai ficar aí no miolo aí, não. Vou ficar aí no miolo daqui. Eu falei, não, porque não tem cama não. Cada um tem esses trapos velhos aí, vamos, eles estão julgando ali. Eu falei, não, mas posso ficar sabendo que é ali que o senhor vai ficar hoje. Porque ninguém vai ficar em pé igual tá aí. Tá bom, paciência. Aí fiquei. Depois me tiraram de lá e me levou para penitenciária. Não, isso eu não lembro não. Deu uns 5 dias só, mas fui para penitenciária, né? Penitenciária, de repente, chamaram a penitenciária, fui lá, lavei aqui tudo direitinho, tinha a cama, né, uma cama patente, tinha um colchão lá e tal. Eu lavei tudo direitinho. Aí me chamaram lá pelo microfone lá para ir à sessão de segurança. Mas gritando o meu nome, acho que alguém me conheceu. Inclusive, Riane, não sei o que lá, eu fui. O guarda ia me buscar, eu fui. Quando eu voltei, tinha uma turma esperando, bateram um papo comigo. Era justamente o Alcino que tinha matado o Major Vaz. Mas no outro domingo, havia um cara, estava vazio do meu lado, assim, na frente, um xadrez, um rapaz, uma cela, parecia doido. Ia para lá, voltar para cá, ia para lá, para cá, e começou a resmungar. Falei, o que foi, rapaz? Você está parecendo doido, senhor? Hoje é domingo. Falei, não, rapaz, estou com medo desgraçado, medo desgraçado. Falei, mas o que foi? Você bateu em alguém, você matou? Não. Aí não quis falar, depois acabou falando. Falei, não, estou com medo da Ilha Grande, com medo da Ilha Grande, com medo da Ilha Grande. Com medo da Ilha Grande, por quê? Falei, não, estou vindo de lá, você não queira saber que lá, é um inferno, é isso aqui. Quando era de manhã, 4 horas, me levaram para lá. Falei, pô, vou para o inferno lá, vou fazer. E aí? Não, aí quando eu cheguei lá, eu achei que eu não voltava, porque cansaço. Mas porque, em vez de colocar você sentado lá na barca, você vai lá no fundo, dentro d'água, né? Porque subsolo da barca. E aqui chacolejando, ainda entrava um bocadinho d'água. Agora, lamentavelmente, tem um defecando, outro mijando, outro jogando porrinha, outro jogando negócio de fósforo, outro jogando maconha e outro bebendo cachaça. Então, você não pode imaginar. E os guardas lá em cima estavam abertos, né, para entrar, não deixavam você levantar, não. Você levantava, aí já chamava o nome, né? Como é que a gente chegou lá? Estourado, né? Aí chegou lá, foi na Abraão, né? Ilha Abraão. Aí veio o carro para banhar a gente, mas é caminhão, igual esses pau de arara, né? Com aquela salba. E tinha um ônibus lá para visita também, mas de madeira também, mas do direito. Aí nós fomos para lá. Chegou lá, quando chegou no saguão lá, vamos pôr nós tudo peladinho lá, um atrás do outro lá, e falou, gente, aqui eu sou
não tem secretário de segurança, não tem isso, tem aqui, tudo aqui é eu. Comigo aqui é na bala, ou então comigo é nisso. Aí é mais ou menos 1 metro lá o cacetete deles, mas é de madeira, família, sabe? Mas ele falou assim, ó, quem não quer pederastia aqui, não quero cachaça, se não tiver isso. Quem não fizer nada disso, não tem problema. Eu falei, pô, então tá pra mim, né? Mas nossa mãe do céu pra viver lá. Aí me só, cara, quando cheguei de noite lá, nós fomos pra uma salinha menor lá, né? Uma sala menor, botou nós lá. Aí já comecei, quase que eu entrei pelo cano. Mas aí eu vi um cara fazendo subiu, comecei a manjar o cara. E aí, rapaz, subiu uma notinha e já desceu a maconha. Sabe? Aí, bom, daqui um bocadinho, veio lá, distribuiu lá o colchão lá, um para cada um lá e tal. Aí vem fazer a revista. Aí eu falei, ô, sou guarda, você vai desculpar falar com o senhor. Eu falei, o que é? Estou precisando de colchão, que não tem para mim, não. Ele falou, veio colchão para todo mundo. Mas para mim não veio. Né? Quase que me deu um tapa na cara. Tem um dia que um cara me deu um coice, dá um guarda, que me bateu com a bunda lá na parede. Mas aí, de repente, ele mandou o colchão. Mas aí chegou para mim, meu tio, você não faz isso não. O que é? Ele vai chamar o senhor de caguete. Porque se o cara vê que o cara tem 2 colchões, o senhor está perdido. Você denunciou o cara. Eu falei, pô, mas ele não tinha nada que tirar a porra do meu, né? Colchão. Eu falei, não, mas você aguenta a mão, tá? Mas não pode fazer isso não. Eu falei, tá bem, obrigado. Mas aí, rapaz, aquele dia eu tive um pesadelo que eu não esqueço até hoje. Foi até bom. Eu estava assim, eu hei de vencer. Mas gritando, eu sentia que estava gritando, mas não sabia como, né? Aí eles juntaram uns 3 ou 4 lá para me balançar, para me voltar assim, né? Aí eu hei de vencer. Aí eles riram depois, meu tio, você vai vencer, nós vamos vencer mesmo, vamos sim, vamos arrebentar esse trem aí. Mas depois que me contaram direitinho como é que foi, meu hei de vencer, acabou, passou. Foi de manhã, fomos pro café. Mas chegava o pão, veio de ser pãozinho assim, um pão desse tamanho, fresquinho. Café com leite, você levar uma garrafa, café com leite cheio, aquilo fervendo. Pô, aqui não tá ruim não, né? Que eu passei aqui no Dobbs aqui, teve um dia que eu peguei um pedaço de pão que o cara jogou no chão, eu peguei ele e o papel sujo que eu jornal, ainda embrulhei ele e botei no bolso. Bom, eu não passo fome. O negócio aí era feio, saiu em algum lugar, né? Mas lá estava assim. Aí depois começou a sair um por um lá, quer dizer, então uns que já eram da cela, que foram lá no Rio depor, ou foram lá no Rio visitar a família. Algumas, né? Já essas coisas toda segunda-feira aí e voltava. Então, o resultado, eu já fiquei mais vazio lá, mas aí me transferiram. Mas aí me transferiram para uma de 27 lugares, aí foi ruim. Apesar dela ser grande, é beliche, né? Não tem problema nenhum, tá? Mas é muito difícil conviver com eles, né? Porque é na maconha, mas no isso, mas aqui. Então foi uma vida assim, uma vida de cachorro, né?